Olá a todos, eu quero nesse vídeo de hoje abordar um tema que me perguntam muito, me mandam muitas dúvidas sobre isso. Por que alguns terapeutas que fazem cursos de constelação não conseguem depois se sentir à vontade, se sentirem seguros para aplicar a constelação? Eu tenho desenvolvido meu método há 20 anos, nesses 34 anos de trabalho em terapia, e venho observando, me recebo muitos alunos que vêm de outras práticas, de outros modelos de constelação, e percebo o que muitas vezes acontece com esses terapeutas. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre isso. O que faz com que, por que alguns terapeutas não conseguem fazer a sua constelação? E eu vejo dois grandes motivos, dois grandes fatores que determinam essa dificuldade para alguns terapeutas. O primeiro deles tem a ver com algum tipo de conflito interno que o terapeuta acaba tendo quando ele vai se apropriando de um modelo de constelação, como por exemplo a constelação familiar. Ou seja, há um conflito interno em relação ao pressuposto, à fundamentação teórica que aquele método tem em relação, por exemplo, à forma como o próprio terapeuta vê a vida. Ou seja, nos cursos de formação, você vai passar às vezes 1 ano e meio, 2 anos se formando, entendendo. O terapeuta muitas vezes está preocupado em buscar a sua formação e entender para aplicar o método, mas ele não se dá conta que existe ali uma fundamentação, uma visão de ser humano, um entendimento de como o sofrimento acontece, que tem a base na constelação familiar, mas que muitas vezes não coincide, não se alinha com a própria visão, com a própria história que o cliente tem em relação à forma como ele trabalha, ou como ele entende a doença, como ele vê a vida. Essa dificuldade dessa congruência do pressuposto acaba fazendo com que ele não se sinta muito à vontade. Porque, de um modo geral, na constelação familiar, principalmente a desenvolvida pelo Bert Hellinger, há um pressuposto de que os problemas sistêmicos, o problema que o cliente passa, ele tem a sua origem nos padrões ancestrais e familiares que vêm sendo repetidos ao longo das gerações e que desaguam na vida, repercutindo na vida do cliente. A abordagem da constelação procura trazer à tona esses padrões para então uma reorganização. E até aí tudo bem, isso existe e tem inúmeros efeitos positivos no mundo todo, mas vejam, muitas vezes o terapeuta não se sente à vontade porque essa visão de que os problemas do indivíduo, eles vêm necessariamente dessas origens familiares, às vezes não coincidem com uma visão que o próprio terapeuta tem sobre a vida, sobre o entendimento do sofrimento. E isso então, apesar de não estar claro, faz com que ele não fique à vontade para utilizar todos os métodos. Essa então é a primeira grande dificuldade. A segunda grande dificuldade que eu vejo é em relação ao treinamento, à formação em si. Por quê? Por conta desse tipo de método exigir um envolvimento muito grande nos princípios do sistema, muitas vezes o aluno ele vai fazer um curso de formação durante 1 ano e meio, 2 anos, vai começar a praticar, onde ele então assiste às constelações, ele começa a ver os comentários sobre as constelações e ele começa então a tentar entender como ele deve agir, quais são as intervenções, como ele age em determinadas situações. Só que esse não é o melhor método para ensinar constelação, porque nós precisamos focar a formação do terapeuta na percepção e no entendimento dos princípios sistêmicos que estão ali naquele problema e não nas intervenções, pois as intervenções vão ser uma consequência desses princípios. Se eu fico preso nas intervenções e não entendo um princípio, pela diversidade e a complexidade das histórias humanas, aquilo que num dado momento pode me sugerir um tipo de intervenção, não necessariamente numa situação semelhante eu vou precisar usar ou vou poder usar a mesma intervenção. A consequência disso é que o aluno então não se sente compreendendo o processo, ele se instrumentaliza de um roteiro de intervenções e acaba aplicando de uma forma engessada em algumas situações padrão o mesmo tipo de intervenção ou o mesmo tipo de estratégia e de abordagem. E isso às vezes afasta daquilo que realmente está acontecendo com o cliente, aquilo que realmente o cliente precisa perceber na constelação. Porque na prática real, eu venho desenvolvendo e trabalhando nisso há muitos anos, na prática real, o que a gente percebe é que você, ao identificar o princípio sistêmico que está acontecendo e que a constelação começa a revelar para você, aí sim você, naquele momento, você identifica e escolhe quais são as intervenções adequadas. Não tem como você, a priori, imaginar que numa situação você vai usar essa ou aquela intervenção.
porque a complexidade e a diversidade que aparece no fenômeno, na experiência do cliente, pode levar você a uma necessidade de diversos tipos de intervenção. Mas quando você entende o princípio sistêmico que está ali em jogo, aí sim as intervenções ficam quase que naturais, ficam quase que espontâneas na necessidade do sistema. E a outra coisa é justamente a gente poder sair dessa questão do engessamento, porque cada constelação vai exigir uma abordagem sob medida. Porque cada história é uma história, cada família é uma família, cada pessoa tem a sua composição e tem a característica do seu sistema. Os princípios são semelhantes, mas a forma como isso acontece numa dinâmica da constelação é única. Então nós temos que, quando a gente forma profissionais, nós temos que focar para que eles aprendam os princípios e não só um roteiro de intervenções. Os meus alunos me pedem, me dá um roteiro, como é que eu falo nessas situações? E eu preciso então explicar que não são essas intervenções que ele vai usar sempre nessas situações, mas como ele entende então esses princípios. A partir do entendimento desses princípios, ele vai então conseguir fazer e se sentir à vontade e muito mais confiante para poder fazer, porque ele vê o resultado. E é esse o motivo que me fez escolher uma forma de treinamento do meu método de constelação sistêmica transpessoal, onde eu ensino os princípios básicos para que o aluno comece a realizar e a fazer as suas constelações. Porque aí sim ele vai começando a perceber na sua prática aquilo que ele vai formando, aquilo que ele vai ampliando e aperfeiçoando em relação às intervenções, a como lidar com as situações de cada cliente. Mas esses dois são os fatores principais que eu tenho observado que dificultam que alguns terapeutas já com formações sólidas não consigam fazer as suas constelações. Se você tem interesse nesse tema, quer deixar algum comentário aqui ou quer enviar alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Então, até o nosso próximo vídeo. Fique em paz. Tchau.